Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional ao vivo. Nós estamos aqui prestes a fazer a nossa leitura na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Presta muita atenção no que diz a palavra de hoje, porque pode gerar muita discussão. Mas a gente viu na palavra de ontem, que foi o primeiro capítulo dessa carta a Timóteo, que a gente não pode ficar perdendo tempo em vãs discussões. Então, vamos tentar absorver ao máximo a palavra sem entrar em discussões. Aí você já vai ver por quê que eu vou dizer isso. A adoração e intercessão é o primeiro trecho dessa carta. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Versículo 3. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que isso me foi designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Isso é Paulo falando, tá? O apóstolo Paulo. Afirmo-vos a verdade, e não minto ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. É a mesma comissão que temos você e eu, tá bom? Ontem ele dizia que ele se tornou modelo para todos. Então, pegue esse modelo aí para você e vai no andar de Paulo. Versículo 8 fala das recomendações aos homens. Portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Voltamos à questão da discussão. Acho que era forte essa questão, e é forte até os dias de hoje, né? Timóteo, que se encontra na cidade de Éfeso, portanto, na igreja de Éfeso, né? E diz assim, as recomendações às mulheres, presta atenção. Olha, semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras. Eu fico assim, observando várias versões, né? E em outra versão que eu estava lendo hoje de manhã, no aplicativo, acho que é a versão internacional, estava falando da questão do exagero nos ornamentos, né? Vou olhar aqui na Bíblia online, deixa eu ver. É o versículo 9. Diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviam com trajes honestos, modéstia, não com tranças. A versão que eu estava lendo é a versão internacional e dizia não com penteados exagerados, com ornamentos demais, né? Aí aqui coloca com ouro, com pérolas, é a mesma versão que eu estou aqui na King James. Com ouro, com pérolas, e nem com roupas muito caras, ou seja, não exagera, Deus não precisa disso, Ele não requer isso de você, tá bom? Mas que se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a reverência, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem,
Esteja, portanto, em silêncio, diz o apóstolo Paulo. Porque Adão foi primeiro, foi criado primeiro e Eva depois. E mais, Adão não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Eita, palavra forte, né? E para entender muitas das declarações de Paulo, nós deveríamos entender o contexto da igreja de Éfeso. Hoje não vamos entrar no profundo nisso, mas a gente sim vai trazer um contexto bem maior da situação de Éfeso, para que você possa entender por que Paulo declara isso nessa situação, e não declara isso, não repete quando ele manda para as outras igrejas as cartas, né? Ele dá esse seriado de recomendações para Timóteo, para repassar para a igreja, para ensinar, para dirigir, para poder estar guiando o rebanho de Éfeso, de forma específica. Mas, no geral, nós vamos extrair para nós esses ensinamentos e tentar entender por que Timóteo é tão taxativo nessa questão. E hoje, Ângela, guarda no teu coração, Deus vai abrir um leque de entendimento com respeito à sua situação específica, tá? Eu estava orando hoje, fazendo o meu devocional, e eu peguei para mim, tentei trazer também para aplicar, para entender como aplicar isso na minha vida. E agora, enquanto eu estou lendo e falando, eu recebo isso da parte de Deus para você. Então, pegue essa, guarda para você. Pega também, Cassinha, pegue os homens também, porque nós precisamos entender qual é o nosso papel, assim como nós precisamos entender e exercer o nosso papel também dentro do rebanho do Senhor, tá bom? E então vamos às perguntas. Vamos. O capítulo de hoje é um pouquinho menor, o que vai nos dar a oportunidade de poder repassar a leitura mais uma vez, tá bom? Porque nessa repetição é que você consegue se atentar a alguns outros detalhes que você não se atentou na primeira leitura. É por isso que é tão importante você fazer a repetição. Então, eu vou ler as perguntas que a gente vai aplicar. A ideia é que você esteja com o teu caderno ali. A gente tinha que colocar a referência, a data de hoje, tá bom? Então, hoje é dia 9 de novembro. E são as 8h30 da manhã. E a palavra de hoje está na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Amém? Pronto. E diz assim, então a primeira pergunta é: quais os pecados que eu devo abandonar? Anote aí, encara a tua realidade, que eu devo abandonar. Ali. Para mim também pega, tá? Porque o Senhor me disse que esse ano ainda eu vou conhecer a bênção. Ixi. Eita, né, que tem. Glória a Deus. E então eu tenho que saber, né, qual é. Aí, glória a Deus, o filhão entrando. Pegar essa para você, Toby, porque também você é homem e há de ser homem de autoridade, mas não é autoritarismo, tá? Para os homens se entenderem e nem para as mulheres ser oprimidas, mas submissas. Nós precisamos entender isso, ok? Tudo debaixo da sabedoria de Deus se complementa na perfeição. E todos nós alcançamos a plenitude quando nos colocamos no lugar que Deus nos está chamando. Ok?
Então, diz assim, pecados para abandonar. Eu vou ler de novo, para poder entender essa pergunta neste contexto do capítulo 2. Adoração e intercessão. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre nós, entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Afirmo-vos a verdade e não minto, ao declarar que para isso foi designado pregador e apóstolo, mestre de gentios na fé e na verdade. Nesse primeiro trecho, eu já percebo que eu estou pecando no pecado da omissão. Por quê? Pastora, meu Deus, que absurdo, confessar nos seus pecados ao vivo. Eu não adianta, eu falei isso no culto ontem, não adianta a gente colocar máscaras, tá? A gente é humano, seja pastor, seja diácono, seja novo convertido, seja não converso, tá? E não tem esse negócio de pecadinho, pecadão. Diante de Deus, o que é pecado. E a questão é se há reconhecimento dele e arrependimento sequencialmente ou não, né? Ou se você simplesmente foi anestesiado, não consegue nem enxergar aonde que você tá vacilando. Então, aqui eu percebo pecado de omissão que eu preciso abandonar. E para abandonar, eu preciso exercer alguma ação, né? Então, eu vou colocar aqui, omissão, aonde? Na intercessão pelas autoridades, cara. Eu sei, eu reconheço que eu oro pelas autoridades só em época de eleição, cara. Quantos de nós não fazemos isso, né? Então, nesse primeiro trecho, tenta identificar qual é o pecado que você precisa abandonar. Omissão na intercessão pelas autoridades, ok? Inclusive nas autoridades da igreja. No meu caderno de oração, eu tenho uma lista de oração para iniciar esse tempo de intercessão, e eu começo, tem uma oração pela minha família, tenho uma oração por todas as autoridades do nosso ministério, e aí eu estendo para os pastores em geral, de qualquer ministério, para que eles possam exercer o seu chamado, o seu sacerdócio da melhor maneira possível, né? Mas, de fato, eu não tenho orado pelas autoridades do governo. E quanto mais nessa época que nós precisamos orar, né? Levantar clamores constantes. A gente não é constante na intercessão. Então, esse é o primeiro que eu posso extrair. E agora vamos continuar no segundo trecho, onde diz: portanto, determino que os homens orem em todo lugar, não é em alguns lugares, tá? Em todo lugar. Eu amo todos do Senhor, porque vai ampliando o nosso entendimento. A Antônia, que Deus te abençoe. Eita, nossa linda missionária ali conectada. Glória a Deus. Estamos no nosso devocional Chimarrão de por médio, né? Glória a Deus pela vida da nossa missionária. Eu já lhe dou um bom dia, um beijo, um abraço no espírito e vamos continuar com a leitura. Versículo 8, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, fala: portanto, determino que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Nós conseguimos, coisa linda, saudade também. Ontem senti falta, e eu falei, não vou escrever para ela essa hora não, porque eu lembrei de você quase meia-noite. Eu estava orando e eu não conseguia dormir, né? A gente deitou 10 horas, porque a gente está ajeitando o tempo do sono para acordar cedo. Eu não conseguia dormir, aí comecei a orar e me lembrei da senhora, viu? Falei, não vou escrever essa hora que não dá, não. Ele está dormindo já. A mulher acorda cedo. Amém. Então, eu percebo ali
algo que Paulo já vem trabalhando desde o capítulo 1, as discussões. Vamos abortar todo tipo de discussões, vamos abortar esse desgaste, porque as discussões trazem desgaste, sugam a nossa energia, então não perca tempo. Mulheres, não discuta com seus homens, homens, não discutam com as suas mulheres, filhos, não discutam com seus pais, pais, não discuta com seus filhos. Não está dando certo de uma forma, procure outra. Ore que Deus vai revelar. Eu estou nessa oração, viu? Deus me mostra como eu faço, eu não quero mais discutir, não quero me desgastar. Lembra que eu contei para você que eu estava caindo em algumas discussões, estava caindo em cilada de provocações e, graças a Deus, a primeira coisa que o Senhor fez foi me dar uma cutucada através do Tobias e aí eu consegui reagir e eu comecei a revisar tudo onde eu estava caindo em discussão e eu comecei a me... E não está dando certo, cara, está dando certo e eu me sinto muito melhor. Eu termino o dia com menos desgaste, mais contente, com mais satisfação de ter realizado e de estar conseguindo fechar minha boca. Fechar minha boca. Então, vai anotando ali, tá bom? Versículo 9, recomendações às mulheres. Eita, pegou para o nosso lado, viu? Pegou para o nosso lado e para os homens tem uma recomendação. Espera aí. Orar em todo lugar. Tá bom, com as mãos levantadas. Sem ira e sem discussões. São três recomendações. E a gente tem um pedaço aqui, olha. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam. Por que começa com a questão da roupa, cara? E nesse tempo de hoje pega bem direitinho, né, não? Com roupas decentes, que se vistam com decência, tá? Não tá nem dizendo não coloque calça, tá dizendo se vista com decência, tá bom? Se vista, é a mesma coisa que a gente fala no nosso vale. Modéstia e discrição. Não precisa ostentar também é um pecado. É exagero, é querer se amostrar, é você colocar o outro por baixo de você, tá bom? É desmerecer o outro, é só você se ensoberbecer, é você alimentar o seu orgulho. Então, não precisa exagero. Vamos trabalhar na moderação, no equilíbrio, como o apóstolo Paulo nos orienta, tá? Então, mulheres, por favor, falta ele falar, né? Por favor, se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras. Ainda bem que eu desfiz a minha trança, que ontem à noite eu fiz uma trança. Não, tô brincando. A questão da trança, na verdade, você vai ver outra versão que está falando sobre penteados exagerados, né? Eu não sei como eram as tranças naquela época em Éfeso, mas ah, tem outras traduções e eu entendo que quem fez as traduções foi justamente entrando no contexto da realidade de Éfeso. E então tem outra versão que eu li hoje de manhã no meu devocional a sós com o Senhor, que estava dizendo dos ornamentos exagerados, né? Esses ornamentos. Talvez as tranças tinham aquelas arrumações, aqueles apliques, como é que se diz? Que para você colocar enfeites no cabelo, né? Eu não sei. A questão é que, nessa outra versão, que é a versão internacional, se não me engano, estava dizendo com ornamentos exagerados, né? Então, mulheres, vamos procurar a modéstia, a moderação, o equilíbrio. Vamos procurar não exagerar. Amém? Porque até quando a gente exagera, quer dizer que gastou dinheiro demais no que não edifica, né? Então, fala de um desfalco também na administração da sua casa. Olha, a mulher, então, se vista melhor com... Olha, ainda fala, e nem com roupas muito caras, cara, não exagera, também isso. É bom a gente se arrumar, tá bem vestido, né? Casinha é um exemplo a seguir de ornamentos, de bem se vestir,
de uma mulher bem arrumada, né, Cassinha? Uma coisa linda ver a Cassinha, ela chegando toda com seus modelitos. Mas eu vejo que a Cassinha não é exagerada. Eu quero pensar, né, Cassinha, que você não é exagerada, né? O que está dizendo é que a gente não pode exagerar, porque todo exagero traz um desequilíbrio na nossa vida. Então, se você não atingir uma área, você vai estar atingindo outra. E quando fala de muito caras, está falando claramente da sua situação financeira. Quando a mulher sábia constrói o lar, e quando você vai ver a definição da mulher sábia, você vai ver uma série de quesitos que está falando pontualmente, claramente, ao respeito dessa mulher sábia. E um deles é a administração do lar, a administração das finanças do lar, tá bom? Então, nós precisamos ter moderação, porque isso vai trazer um desfalco na nossa vida financeira da família, não somente nossa, porque a nossa vida financeira é a vida da família, tá bom? Então, nós precisamos nos atentar. Você está comprando demais? Para um pouco, mulher de Deus. Você está comprando demais, homem? Para um pouco, vamos equilibrar a situação ali, porque aqui está falando das mulheres, mas tem homem que é descontrolado nas finanças totalmente. Às vezes é o contrário, a mulher que é mais equilibrada e o homem é totalmente desequilibrado, só pensa em gastar. Só pensa em gastar e, ironicamente, não produz, né? Então, vamos nos atentar para as coisas que a palavra de hoje está nos atentando. Então, fala de não exagerar nos gastos, né? Nem com roupas, nem com nada. Mas que sejam vistos, que se vistam, diz o versículo 10, de boas obras, como convém a mulheres que professam serviço ao Senhor. Olha como ela especifica. No estudo da minha Bíblia está dizendo o quê, Casinho? Está dizendo assim, que a fonte originária da modéstia acha-se no coração da pessoa, no seu âmago. O que será âmago? Deixa eu ver o que é âmago. Que versão é essa, Cássia? A Bíblia de Estudo é significado de âmago. Vamos ver, vamos ver. Já eu te respondo. Âmago. Vamos ver. A parte mais íntima ou fundamental, essência. A parte mais íntima ou fundamental, essência. E está dizendo, acha-se no coração da pessoa no seu âmago, está certo. A modéstia acha-se no coração da pessoa. Pronto, por isso aqui fala no seu âmago, no íntimo, né? No profundo. Muito bem, na essência, perfeito. Amém. Então, continuando a leitura, é interessante, eu percebi essa questão do que está falando que o se vestir de boas obras é o que convém àqueles que servem na casa do Senhor. Tem que ser uma característica daqueles que servem. E quem serve é uma pessoa que já é madura na fé, uma pessoa que, pelo menos, no mínimo, já passou o discipulado, que já passou pelo primeiro processo de chegar a Cristo, de nascer, de começar a tomar o leite, e agora está começando a mastigar. Está falando de um processo de maturidade. Nós não podemos ser desequilibrados toda a vida, nós não podemos dar esse luxo de continuar vivendo agora na presença de Deus, já numa situação de crescimento espiritual e continuar vivendo da mesma forma que a gente vivia no mundo. É isso que está falando, tá? Então, tem algum outro pecado que a gente possa identificar, que a gente precisa abandonar? Então, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o homem, e esteja, portanto, em silêncio. Eu tive que trabalhar isso, tá? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, tá? Fora de casa, que eu estou falando, que antes eu trabalhava em casa ajudando a mamãe com as tarefas do lar, tá? Mas com 14 anos eu saí para a rua para fazer meu primeiro serviço, que foi de babá, comecei a cuidar de criança. E com isso eu comecei
de muito cedo a criar uma certa independência. Tive alguns atritos com meu pai, então comecei a ficar mais reservada, mais na minha, comecei a me isolar um pouquinho, e depois eu comecei a perceber que eu estava colando a educação da minha mãe. Ela era matriarcal, a minha casa era muito matriarcal. A voz de autoridade, a voz de comando, a gente recebia da parte da minha mãe, geralmente com gritos, né? Geralmente da forma errada. Graças a Deus que o Senhor a trouxe para a presença dela e hoje está em construção, que nem eu, que tem todos nós, a mulher sábia nela, mas houve muita mudança, né? Mas eu fui criada nesse contexto de um matriarcado, de uma mulher que... Eu acho que você também, né, Casinha? Então, quando eu fui casar, porque eu fui casada, para quem não sabe, quando eu fui casar, eu percebi, infelizmente, depois da separação, quando eu comecei a orar constantemente, intensifiquei essa oração, porque eu queria resgatar o meu casamento, né? E eu comecei a perceber muitos erros que, que eu cometi no meu casamento, né? Com a questão da autoridade, com isso que está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo não é você não fale nem dentro de casa, tá? Você não tem opinião, você não existe, você é uma pedra, você é só uma serva, você é só uma escrava, você é só a que limpa a casa. Não está dizendo isso. Está dizendo da necessidade que cada um no casal precisa de ocupar o seu lugar. E o lugar de autoridade no lar foi dado ao homem, ao sacerdote do lar. Então, nós podemos exercer influência sobre ele de forma estratégica, de forma sábia, não com autoridade, não querendo nos impor sobre ele, como o feminismo está ensinando, tá certo? Mas sim através da conversa, através do diálogo, através do aconselhamento, quando ele da esperteza nossa de abrir o espaço para o homem se sentir confortável ao nosso lado e não oprimido, tá? Diferente é o papel de mãe com respeito aos filhos, porque você é educadora deles, né? De fato, fecha falando a respeito da figura de mãe no último versículo, mas com respeito ao parceiro, ao marido, ao esposo, nós precisamos ter muita sabedoria e não roubar e não ocupar o lugar dele, nem ele o nosso lugar. Eu vejo muitos casais que invertiram, né? A voz da autoridade de comando é da mulher e o homem fica submisso à mulher. Isso traz uma disfunção no casal terrível. Filhos que foram criados com mais autoritárias, infelizmente, também correm o risco de levar isso para o casamento deles, né? Então, já constroem, se a mente não mudar, se a palavra não transformar, e constroem um casamento debaixo de uma disfunção no casal terrível, que lá na frente vai ser, exatamente, desequilibrado, vai trazer fracasso para o casamento, tá bom? Por quê? Porque o homem fica oprimido, ele acaba não sendo feliz, não alcançando a plenitude, e a mulher também, ela fica fora do lugar dela e acaba ela destruindo o lar. Veja o que diz da mulher sábia e da mulher tola. A mulher sábia constrói o lar e a mulher tola o destrói com as próprias mãos. Então, se atenta para a palavra, porque depois não vai ser tarde para se lamentar, né? Então, muitas vezes não tem como reconstruir, como foi o meu caso, se bem que a revelação de Deus no meu caso foi que eu não tinha perguntado se ele estava nesse casamento, né? Então, eu conheço um Deus que orienta também ao divórcio, tá? Ele me lembrava e ele me levou porque eu nunca ia pensar nessa opção, até porque a gente já casou, já sendo crente, mesmo que a gente não chegou. A luta foi tão grande que a gente não chegou a casar por igreja, tá? Então, não tem essa de que Deus uniu, não separe homem. Que Deus não estava nessa união. Essa é a diferença da minha situação. Deus não estava nessa união.
e a gente não chegou nem a caçar pela igreja, tá? É isso aí, muito bem. A mulher de Provérbios, vai ler e medite nela, tá? Então, vamos continuar para fechar essa primeira questão, que a gente está na primeira questão e já são 8h53. E não permito que a mulher ensine... Ó, já limos esse. O 14. Pronto. O 13, porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. E mais, não foi enganado, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Claro que o homem também é enganado. Aqui ele está puxando o exemplo lá do Éden, quando Deus deu o direcionamento para Adão e, e Eva foi enganada, então trouxe esse engano para Adão. Está falando do lugar de influência e do lugar de autoridade. Lá no Éden houve também essa troca, certo? Porque Eva acabou estabelecendo essa queda, né? Mas, na verdade, quem falhou também foi o homem, porque o homem recebeu a ordem e ele, em vez de fazer prevalecer a voz de Deus, ele deixou prevalecer a voz da mulher, né? Então, houve uma falha conjunta ali, claro que sim, mas o que Deus está nos falando a respeito desse trecho é que essa inversão de papéis sempre vai dar errado. Ele estabeleceu uma ordem e a ordem do Senhor é que deve prevalecer, ponto final, sem questionamentos, sem raiva, entendendo que ele conhece todas as coisas, ele sabe por que estabeleceu desse jeito. Geralmente, a mulher é mais ansiosa, mais precipitada, né? Mas geralmente é assim, sempre tem exceções, como eu acabei de falar agora há pouco, com respeito ao homem, né? E à mulher, mas a realidade é que, se a mulher for sábia, ela vai, sem exercer o papel do homem, vai conseguir construir um lar maravilhoso, feliz, bem-sucedido, e vai poder alcançar a plenitude e levar a família dela à plenitude, desde o lugar que Deus deu para ela, tá bom? Então, contudo, a mulher será restaurada, dando à luz filhos, desde que permaneçam na fé. Olha que lindo. A restauração da mulher vem pela construção da família. Olha que interessante isso aí. A restauração da mulher diante de Deus vem pela construção da família. E aqui temos duas vertentes, tá bom? Não existe desculpa para aquela mulher que não deu à luz filhos, porque nós temos também a condição de nos tornarmos mães, dando filhos espirituais, trazendo almas para Jesus. E você exerce também a maternidade através disso. Nós nos tornamos pais espirituais e nós temos a mesma responsabilidade de alimentar, de criar, de educar, de guiar os filhos na fé. Então, nós não podemos simplesmente abandonar. Ai, eu te trouxe para Cristo, vai, se vira nos 30 e você já larga já logo no nascimento, né? Eu costumo dizer que a mãe que me trouxe para a fé, na verdade, eu considero ela como parteira, e não como mãe, porque justamente pelo contexto como é que eu vim para Cristo. O Senhor me levou, o meu ministério de missões já foi logo no começo. Me fez viajar para o sul da Argentina para receber Jesus. Então, o casal, a pessoa, a mulher que me trouxe para Cristo, ela só me pariu, porque, vamos dizer, ela foi a parteira, ela só me levou para Cristo, mas, na verdade, não pode cuidar de mim, que na época nem tinha essas ferramentas na internet, então eu voltei para minha cidade. Ela só me assistiu no primeiro mês, nos dias que eu fiquei na casa dela, me instruiu com o básico, e eu voltei para minha cidade, onde eu fiquei sem congregar. Então, o meu pai espiritual foi o próprio Espírito Santo, que me guiou e me alimentou e foi me... Claro que eu peguei o que ela me falou, que é enfiar a cara na oração, na palavra e no jejum, né? Então, mas depois foi o próprio Espírito Santo que foi me guiando. E aí eu posso dizer que importante que é ter pais espirituais que cuidem da gente, né? Então, a gente fecha com isso. A segunda pergunta, vou colocar aqui no pecado abandonar, eu vou colocar, tá? Permanecer no lugar que Deus me deu. Ok?
Vou orar por isso. E tá chegando o varão aí, eu não sei nem da onde, mas Deus falou, tô crendo. Aí, promessas divinas. Quais são as promessas que você tem? A da restauração, que foi a última que a gente leu, né? Promessas. A da restauração. Através da maternidade. Coloque isso. Através da maternidade. Maternidade. Mas, enquanto permanecerem na fé, então é através da permanência, do permanecer. Permanecer na fé, tá? Anota isso. No amor e na santidade. Olha que lindo. Na santidade, que não é de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Tem um quesito aqui indispensável. Na santidade, com bom senso, cara. Olha, quem disse que tem vários tipos de santidade, hein? Não, está falando do contexto todo. Da maternidade, na fé, no amor e na santidade, tudo isso com bom senso, tá bom? Tudo isso com bom senso. Então, essa é a primeira promessa que eu resgato desse trecho. E eu vou ler de novo, antes de tudo, recomendo que façam orações, intercessões, ações de graças a favor de todas essas pessoas, de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Ó, a promessa. Através da vida de intercessão, pega essa. Através da vida de intercessão, ixi, nós alcançamos, olha que interessante, uma vida pacífica. Olha só, tem promessa de vida pacífica, ou seja, de paz. Você que quer paz, começa a fazer um trabalho árduo de intercessão, tá? Pacífica, ah, tranquila e pacífica. Bom, é mais ou menos o mesmo. Tranquila e pacífica, tá? Amém? E a forma com que agradamos a Deus, ok? Então, peraí, mas isso não é promessa. Vamos ver. O qual seja para todas as pessoas salvar, a salvação veio aparecer primeiro. Apareceu ontem também a salvação, promessa de salvação, tá? Porque há um só Deus, o mediador entre Deus e o homem, que é Cristo, que se entregou em resgate por todos. Pronto, aí reafirma a salvação. Afirmo-vos a verdade e não minto para declarar que sou pregador designado por Cristo para os gentios, na fé e na verdade. E aí vem as recomendações. Então, pronto. A terceira pergunta. Exemplos a seguir. Quais são os exemplos a seguir? Exemplos a seguir. Bom, ele nos dá 2 exemplos, né? Ele dá, de novo, o exemplo de Paulo está aqui reverberando. E eu acredito que a gente vai ver o exemplo dele em toda a carta. Mas aqui, especificamente, ele diz: afirmo-vos e não minto, ao declarar que para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre de gentios, na fé e na verdade. O exemplo de Paulo na questão de ser designado, ok? Exemplo de Paulo, pode colocar, exemplo de Paulo, que sendo o pior dos pecadores se tornou, ou seja, não tem desculpa para você, para mim, para assumir, fazer parte da grande comissão, tá? Não tem desculpa. Se Paulo conseguiu, nós conseguimos. Se tornou pregador. Tem gente, é porque eu não sei pregar. Porque não é meu chamado, meu filho. Para de desculpa, pelo amor de Deus. Aprenda a arte da homilética. E depois, se você for o pregador do século ou não, essa é a outra questão. Se você for
designado para você pregar na igreja é essa outra questão. Mas anunciar as boas de salvação cabe a você e a mim, a todo mundo, tá bom? Então, sem desculpa. Olha o exemplo de Paulo ali. Qual é a terceira pergunta era qual é o exemplo a seguir? O exemplo de Paulo, tá? Que se tornou pregador e apóstolo. De quem? Dos gentios. Ok? Dos gentios. Para quem está te chamando, Cássia? Para quem que o Senhor está chamando? Eita, Glória, nós temos o Brai presente, estudado na carta de 1 de Timóteo, Brai, capítulo 2, onde manda os homens levantar as mãos em todo lugar, tá? Eu quero te ver na rua levantando a mão, você manda o print depois para mim. E as mulheres, ó, ficar quietinha, não ficar dividindo a autoridade com o homem, e ser a mulher sábia. Eita, dando lapada, Paulo, aqui. Esse, então, é o exemplo de Paulo a seguir. E depois tem advertências. Qual é a advertência que faz, cara? Qual é a advertência? A advertência que faz na primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Está dizendo justamente... Eita! Não faz barulho, mulher, sem exageros. Eu descobri que eu virei uma mulher muito de gritar. Vai pregar todo sim, vai pregar em nome de Jesus, tá, Cássia? Em nome de Jesus, eu reafirmo a sua declaração. Eu percebi nos anos todos que também foi por isso que eu peguei essa questão da paralisia vocal, viu? É porque durante muito tempo, gritei. Dois fatores. Fui criada debaixo do grito. Eu acabei de dar o exemplo da minha mãe no matriarcado em casa. Fui criada, e apesar de que eu era a mais tímida de todas as mulheres da casa, a mais introvertida, de criança não se ouvia nem a minha voz. Como é que eu virei uma mulher gritona quando adulta? Eu mamei isso, gente. Né? Uma vez que eu rompi os meus bloqueios emocionais, eu comecei a gritar. Interessante que isso aconteceu na igreja, tá? E teve o segundo quesito, eu falei que eram dois, né? Um foi o que eu mamei em casa e o outro foi meus pastores da época, líderes pentecostais, que eles me levavam ao altar e me falavam lá do fundo, falavam para gritar. E aí, se eu não tivesse entendido que era para levantar a voz, eles falavam depois, pô, Leila, levanta, cara, grita, dá uns gritos aí, né? Então, eu fui criada também no meio pentecostal para levantar a voz, isso trouxe um grande prejuízo na minha garganta. E eu percebi que depois que isso também ficou em mim, cara, eu falava gritando, ficou incorporado, então eu tive que trabalhar muito e ainda estou trabalhando no equilíbrio, viu? Aí eu vejo o Paulo falando, as mulheres aprendam em silêncio. A mulher deve aprender em silêncio, cara. Jaqueta, mulher de Deus, mulher agitada. Oh, acalma teu grito, tá bom? E depois diz, para não ter autoridade. Para não exercer a autoridade em cima do homem, não para não exercer a autoridade que Deus te deu no espírito contra o inimigo e seus demônios. Ele está dizendo, direciona da forma certa a tua autoridade, cara. Tá bom? Direciona da forma certa a tua autoridade. Essa é uma advertência. Eu vou colocar aqui. Redireciona a tua autoridade, porque não é que você não tem, que não te foi dada e que não é para exercer. É para exercer da forma certa a tua autoridade. Está anotando aqui, tá? Amém. Pronto. Eu estava falando para o Tobias que eu precisava voltar a fazer voto de silêncio, porque eu estou sentindo a minha garganta explodindo. Então, eu vou fazer meu voto de silêncio. Concorda a palavra com o que eu estou precisando. Às vezes a gente precisa ficar um pouco quieto, em silêncio. No silêncio, Deus também trabalha. A música tem pausas musicais, tem pausas da fala, tem silêncios. A perfeição da música, a boa música,
tem bons momentos, tem equilíbrio entre o cantado e o musical e os silêncios. Sabe que selar, a expressão selar, é justamente isso, é uma pausa musical, está em quase todos os salmos, é uma pausa. E essa pausa não é para apenas ficar em silêncio, é para você parar e meditar naquilo que foi ministrado. Sabendo que o silêncio é importante, o silêncio de Deus é para a gente parar e prestar atenção, meditar, absorver ao máximo aquilo que foi ministrado. Então, fique um pouquinho em silêncio, mulher de Deus. Vamos para a quarta pergunta, que é advertências a considerar, eu acabei de falar. Então, é a quinta. A quinta é ensinos acerca de Deus. Que ensinos você tem aqui acerca de Deus? Ensino acerca de Deus. Me diga, qual é o ensino que tem acerca de Deus? Vai aí, fala aí para mim, Cassinha. A Andressa já saiu do mercado, Andressa. Qual é o ensino que Deus está te dando acerca dele mesmo? Vai, Tobias, o que você está vendo aí do ensino acerca da pessoa de Deus? Aqui tem duas declarações fortes, mas eu quero ver alguma que você esteja percebendo. Eu vou te dar uma dica para você não ler tudo de novo, mas a verdade é justamente por isso que fala de você ler várias vezes, tá bom? Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças, nananá. Vai passando pelo versículo 2, interceder também pelas autoridades. Versículo 3 diz, isto é bom e agradável a Deus. Olha, primeiro ensino acerca da pessoa de Deus. Já sei, sim, estou... Ah, pronto, glória a Deus, já cheguei, glória a Deus. Muito bem, veja aí o versículo, a dica está no versículo 3, tá bom? Algum ensino ou o primeiro ensino que a gente extrai acerca da pessoa de Deus, tá bom? Eu já vou anotar em silêncio, que na advertência falou de a gente ficar em silêncio, tá? Você escreva aí, passa para mim qual o ensino que vocês pegam ali. Estou anotando aqui. Eita, muito forte isso aqui, viu? Fala. Quem está aí para escrever? Bora. Versículo 3, cara. Eu te dei tudo servido já. Qual é o ensino acerca da pessoa de Deus? Vou dar 3, 2, 1 e vou falar, tá? Cadê os meus companheiros de devocional? 3, 2, 1. Vou falar, gente, pelo amor de Deus. Versículo 3 diz: isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável? Ele está falando claramente que é a intercessão. Se tem algo que agrada o coração de Deus. Você quer agradar o coração de Deus? Como é que eu faço para agradar o coração de Deus? Queria tanto agradar o coração de Deus. Tenha uma vida de intercessão. Separe tempo para interceder. Não é só orar. Como assim a intercessão não é oração? Sim, mas a intercessão é oração pelos outros. Por quê? Porque existem dois mandamentos principais. Amarás a Deus por cima de todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Então, na intercessão, você exerce da forma mais singela, bonita e simples o amor ao próximo. Amém? Que também é o amor a si mesmo. Porque quando você intercede pela conversão de alguém, você está entendendo qual é o que é mais importante na nossa vida, que é a nossa salvação. E nesse mesmo, no próximo versículo, o Senhor deixou registrado, porque isso é o que Deus quer, que todas as pessoas sejam salvas. Amém? Antônio, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando da pessoa do Senhor na primeira carta de Timóteo, capítulo 2.
exatamente no versículo 3 e 4, onde diz que isto é bom e agradável ao Senhor. Eu já estou anotando. É bom e agradável. Deus determina o que é bom e agradável, amém? E se é bom e agradável para Deus, é bom e agradável para nós, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos por Ele, fomos feitos para o louvor da sua glória. O que mais você quer ouvir hoje? Tome essa, versículo 3 e 4, o qual deseja. Outra coisa que eu aprendo de Deus aqui. O desejo do Senhor, o desejo de Deus é a salvação de todos, a salvação de todos. Então, não venha, que tem gente predestinada e tem outra que já está condenado, tá? Deus deseja a salvação de todos. Não, existe isso, eu me expressei mal. Não me venha com que Deus não quer que alguns se salvem. Não, ele sabe que tem pessoas que escolheram o mal e pronto, tá bom? Ele sabe que simplesmente escolheram servir, ainda conhecendo a palavra de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, escolheram a maldade, certo? Então, eles se condenaram nessa escolha. Mas o desejo de Deus é que todos se salvem. Para todos. Ok, vamos fechando, porque já são 9h14. Tá vendo que dá para começar traçado? Termina traçado. Última pergunta. Outras lições importantes. Qual é a outra lição importante que você pega daqui? Que Deus quer, o que eu estou pegando, tá? Versículo 8, nas recomendações aos homens, que o desejo de Deus é que a gente ore em todo lugar, não tem restrição para a nossa vida de oração, ok? Então, um outro ensino é que o desejo de Deus, ou a instrução da palavra, é que possamos orar em todo lugar, ok? Em todo lugar. Que não haja restrições, e essas restrições, essas colocamos eu e você, para a vida de oração, tá? Olha que importante que é a vida de oração, que Deus está falando, que é importante que a gente faça isso em todo lugar. Para a vida de oração. E tem gente que diz, não vou orar na igreja, não, eu oro no meu quarto íntimo, porque a palavra está ensinando que para orar você se tranque no seu quarto e você vai orar. Não, gente, isso é uma forma de orar. Mas Deus quer que a gente ore em todo lugar, tá bom? Glória a Deus. Estamos conectados, estamos indo à nossa oração final. E o último é como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu aplico isso na minha vida? Aplicação. Aplicação. Acho que ficou claro, né? No estudo de hoje, ficou claro como que a gente consegue realizar o nosso devocional. Ok. Eu preciso me atentar, eu preciso registrar o que a palavra me ensina para poder aplicar na minha vida. Por isso que é tão importante a gente escrever. Você extrai o ensino e você medita nele. Eu preciso parar para ler o que eu estou escrevendo. Eu preciso parar para observar. Eu preciso ficar um pouco em silêncio para buscar na presença de Deus como é que eu trago isso para a minha vida. Amém? O primeiro pecado que eu preciso abandonar é a omissão. Então, eu vou agregar ao meu caderno de oração, a oração em quê? Para quem entrou ontem, eu anotei a, a omissão que eu tenho tido com respeito à oração pelas autoridades. Então, eu vou trazer isso para mim, para colocar, para aplicar na minha vida, eu preciso agregar, achar no meu caderno de oração, certo? Eu preciso agregar isso no meu caderno de oração. Eu vou começar a orar ao respeito do meu papel em casa, no meu papel de autoridade, no meu papel de mulher, no meu equilíbrio entre o grito, a fala
e o silêncio. Interessante que eu venho procurando isso nesse ano, eu me atentei para isso, eu comecei a gravar algumas pregações na igreja, especificamente, tá? Alguns cultos, na verdade, para a gente poder transmitir. A gente tinha alguns problemas, principalmente na época de chuva, de pessoas que não conseguem, porque as ruas são às vezes estão na lareira, né? E, e ruas de barro, e tem pessoas, muitas pessoas que não conseguiam descer para vir na igreja, no culto, quando chove, né? Eu brinquei com a questão de crente de açúcar, porque tem alguns que moram bem pertinho da igreja, na rua de asfalto, né? E não vem também. Mas a realidade é que essas pessoas não conseguiam vir mesmo, de fato, era colocá-las em perigo. Então, eu comecei a transmitir os cultos, e essa foi a oportunidade que eu tive de me observar. Eu observava o culto, comecei a ter esse exercício de me observar, e eu gritava na oração, no louvor e na pregação. Então, não tem como não estragar a garganta, né? E eu comecei a orar, e eu comecei a perguntar a Deus, por que que eu grito tanto? Aí eu cacei essas duas origens que eu falei para você hoje, né? No matriarcado, né? Na criança da minha mãe, e no ensino um pouquinho desequilibrado de alguns líderes pentecostais que não aceitavam eu orar sem gritar, que não aceitavam eu pregar sem gritar, e também não aceitavam louvar sem gritar, né? Tem alguns líderes que tudo é grito. Mas não é tudo grito, né? Hoje eu estou encontrando um equilíbrio e eu continuo trabalhando e eu vou reafirmar, diante dessa palavra, dessa verdade, eu vou reforçar a minha oração nessa busca do equilíbrio, porque hoje a minha garganta, principalmente porque hoje afetou através desse diagnóstico de paralisia vocal, mas também porque, imagina, eu vejo o meu trabalho na hora do culto, da reunião do culto, que chega a ser ensurdecedor. E muitas das coisas que acontecia aqui, algumas pessoas falavam que não entendiam o que eu falava, era por essa agitação e por esse grito constante, né? Então, a gente precisa trabalhar o equilíbrio. Que bom que é a gente se observar, a gente se ouvir, a gente se prestar atenção, que às vezes a gente não se conhece. E como é que eu vou exercer esse amor ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo, sem eu me conhecer? Na verdade, eu não estou me amando porque eu não estou cuidando de mim. Como é que eu vou cuidar do meu próximo se nem de mim eu estou conseguindo cuidar? Eu não consigo alcançar o equilíbrio, eu não consigo cuidar do que Deus me deu, do meu templo. Nem eu não faço uma atividade física, não, porque atividade física não, isso vai dar outra pregação. Atividade física não é de crente, ir à academia não é de crente. Gente, nós não temos a qualidade de vida que tinham os nossos antepassados. Nós vivemos trancados trabalhando num lugar quieto, a maioria de nós. Então, as pessoas que não vão andando para o trabalho, que não façam uma caminhada, desce, entra para o carro, vai para o trabalho, desce na porta do local de trabalho, senta no escritório o dia inteiro. Precisa, sim, fazer atividade física, tá bom? A maioria das profissões de hoje nos fizeram sedentários, então nós precisamos, sim, de cuidar do templo, temos problemas de circulação, problema no sistema linfático, no sistema digestivo, a alimentação mudou, então nós precisamos, sim, mas é outra pregação, tá bom? Então é dessa forma que eu aplico na minha vida. Nós vamos orar para encerrar. Eu louvo a Deus pela tua vida, que você acompanhou essa transmissão até agora. E a nossa oração agora intercessora, nós vamos começar aplicando. Como é que eu aplico na minha vida? Eu começo agora orando, tá? Eu vou orar pela sua vida, mas eu vou começar orando por aquilo que eu falei, que eu estava omitindo, que era a oração às autoridades. Então, eu vou te convidar para você orar comigo nessa hora. Vamos apresentar as autoridades governamentais na presença de Deus e nós encerramos orando uns pelos outros. Amém? Se manifesta aí, coloca o seu comentário. Eu estou orando. Em nome de Jesus, meu Pai, quero te louvar, te exaltar e te bendizer, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos transmitindo esse devocional, esse ensino a respeito do devocional diário.
Eu te peço, Pai, em o nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar a capacidade, a fortaleza, o foco, meu Deus, de podermos estar aplicando este conhecimento no nosso tempo a sós com o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, aqueles que ainda não conseguimos estabelecer esse tempo, esse lugar no nosso dia, esse lugar na nossa casa, esse lugar especial separado para ir ao teu encontro, onde nós marcamos um encontro contigo. Nós sabemos que o Senhor não vai falhar. Muitas vezes fomos nós os que falhamos. Te pedimos perdão por isso e te pedimos que o Senhor nos ajude. Nos conduza, Espírito Santo, toma a direção da nossa vida, toma o rumo. Meu Deus, amado, em nome de Jesus, toma o teu lugar na nossa vida. Nós queremos te dar o lugar que te corresponde, o primeiro lugar na nossa vida. Que o Senhor esteja por cima de tudo, que nós possamos te amar por cima de tudo e de todos, que nós possamos entender que tu és a nossa razão, a nossa motivação, que tu sejas de fato, papai. Deus, tu estás por cima de tudo, independente da nossa escolha, o Senhor está por cima de tudo. Teu nome foi colocado por cima de todo nome. Meu Deus, a tua autoridade está por cima de toda autoridade. Meu Senhor amado, o teu trono está por cima de todo trono, de toda governança. O teu governo está por cima de todo governo. Então, que nós possamos te olhar desse jeito, te entender desse jeito, e que nós possamos te dar o teu lugar na nossa vida. Nos ajuda a ir ao teu encontro, a te dar esse tempo de qualidade, de estarmos a sós contigo, papai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, nos ajuda a permanecer na tua presença o resto do dia, interagindo contigo, conversando contigo, te consultando, ouvindo a tua voz, esperando a tua resposta, não nos precipitando, que nós possamos te amar com toda a nossa força, com todo o entendimento e com todo o nosso coração. Deus amado, em nome de Jesus, nos ajuda a encontrar o equilíbrio, que nós possamos nos amar como o Senhor nos ama, e que assim nós possamos amar melhor aos nossos irmãos, ao nosso próximo, seja o nosso irmão na fé, que nós possamos amar como o Senhor ama a humanidade. Deus amado, nós queremos apresentar as autoridades do governo em cada país, que cada um dos nossos irmãos que está conectado se encontra. Nós apresentamos as nações diante do teu altar. Nós apresentamos as autoridades de cada nação. Deus, oramos por elas, que eles possam te conhecer, que haja salvação no meio dos governos das nações, papai. Resgata os governantes para ti. Aqueles que se encontram na tua presença, papai, que eles possam ser impactados pela tua manifestação, que possam receber a tua orientação ao respeito da governança e de como conduzir a nação para estar debaixo da tua autoridade, Senhor, porque bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor. Eu apresento, então, as autoridades presidenciais, governamentais, Senhor, os municípios, os prefeitos. Eu te apresento cada estrutura de governo, Senhor, cada ministro. Senhor amado, visita os ministérios. Meu Senhor, entra na presidência, entra em cada governador, meu Pai, entra, Ramaturimiquemanácia. Senhor, haja salvação no meio da governança, eu te peço em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Assim eu te peço, Pai, pelas nossas autoridades, dos nossos ministérios. Senhor, visita hoje os nossos pastores presidentes, as suas famílias, a sua descendência, as suas casas, os seus patrimônios. Nós declaramos blindagem, a blindagem do céu sobre eles e sobre tudo que eles têm, em o nome de Jesus. Senhor, eu apresento cada membro do conselho diretor dos nossos ministérios, papai. Apresento o ministério da Igreja Batista Vale de Bênção, o ministério pastor Dáximo Lira, papai, que acha honra no nosso meio,
Ô, Senhor, que haja respeito, que haja equilíbrio. Meu Deus amado, que os nossos pastores locais, em cada congregação, estejam, Senhor, na tua presença e possam se focar, Senhor, na pregação da sã doutrina. Raman tereme kobadácia. Senhor, que sejamos uma liderança sadia, que possamos levar um bom alimento ao teu rebanho, aos teus rebanhos, meu Pai, espalhados por esse Brasil e pelo mundo lá fora. Deus, nós apresentamos cada ovelha deste rebanho diante do teu altar. Senhor, entregamos a ti a direção, entregamos a ti cada vida e abençoamos com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. O último pedido que eu te faço nesta oração, neste nosso devocional, é que o Senhor nos capacite para que sejamos melhores a cada dia, para que possamos encontrar o equilíbrio e para que possamos ser grandes instrumentos nas tuas mãos para vencer o maligno e para resgatar os perdidos. Dá-nos almas, Senhor. Dá-nos almas, Jesus. Aumenta a sede e a fome pelas coisas do reino no nosso coração e pela tua obra. Que nós voltemos a ter esse anseio por resgatar os perdidos das mãos do inimigo. Em o nome de Jesus, não permitas que venhamos fechar o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, o nosso ano, sem resgatarmos vidas do inferno para ti, papai. Sem resgatarmos as vidas perdidas nesse mundo para ti, Senhor. Que haja salvação no nosso meio e que nós sejamos esses instrumentos de resgate nas tuas mãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, nesta manhã. Nós já te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos e te bendicemos. Em nome de Jesus. Obrigado, Viviane, que você está aí conectada. Pastor José, Deus te abençoe. Obrigado, Sarinha, que Deus te abençoe. Obrigado, Cássia, por estar ali. Se você tiver algum pedido de oração nesse exato momento, eu vou estar passando para o nosso caderno de oração. Eu vou deixar mais um minutinho antes de fecharmos. Eita, 9h30, nós passamos por fora, longe o nosso horário, mas eu quero te dar esse último minuto para que você faça teu pedido de oração. Amém? Em nome de Jesus. Nós temos ali a Cassinha nos auxiliando, mas você também pode, faça isso, pode deixar no privado, você que está conectado aí no Instagram, faça no privado, você que vai ver no YouTube, deixa ali nos comentários, que ali no YouTube eu tenho como resgatar, mas no Instagram você tem como deixar inbox, tá? Você tem como deixar no privado o seu pedido de oração, eu estarei repassando para o meu caderno de oração e vamos estar nos juntando, nos unindo para estar intercedendo pela sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e a gente se vê amanhã na próxima transmissão. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Verônica, nós estamos fechando. Mas você poderá ver essa transmissão que vai ficar ali guardada, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse tempo maravilhoso na presença do Senhor e na tua companhia. Deus te abençoe.